Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Na semana retrasada, a gente falou aqui no boletim sobre a juventude encarcerada no México, e hoje a ideia é ver como está avançando o coronavírus por lá. Segundo dados da Secretaria de Saúde do México, em 11 de setembro, o país somava 658 mil casos de Covid-19, sendo que 70 mil pessoas já morreram. O México, segundo o Instituto Nacional de Estatística, Geografia e Informática, realizou o último censo sobre a juventude encarcerada no ano de 2016, quando já eram 3.844 jovens. Diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, o governo federal anunciou no mês de abril uma lei de anistia, mas ela é direcionada só para a população adulta presa, mostrando de novo a invisibilidade da juventude. Nenhuma palavra foi dita sobre a população jovem privada de liberdade em condições completamente subhumanas, como a gente mostrou na última edição aqui sobre o México. Inclusive, segundo reportagem do G1 publicada em 27 de maio, o governador de Puebla, Miguel Barbosa, optou por transformar uma unidade de detenção para jovens em uma prisão Covid-19, nas próprias palavras do governador. Os adolescentes foram redirecionados para outras unidades, enquanto pessoas presas adultas diagnosticadas com a Covid foram transferidas para essa unidade. O site do projeto Justiça Juvenil Internacional publicou no dia 4 de junho sobre uma pesquisa realizada em 23 centros de detenção juvenil do México, com o objetivo de entender melhor a situação de adolescentes, trabalhadoras e trabalhadores em meio à pandemia. A pesquisa nos mostra um total de 4 casos suspeitos de Covid-19, todos entre pessoas que trabalham nos centros e nenhum caso entre adolescentes. Mas esses dados não são nem um pouco representativos da realidade, uma vez que a pesquisa também mostra que só 4 dos 23 centros de detenção realizou qualquer tipo de testagem para a Covid-19. Mais uma vez, a gente vê aqui a invisibilização dessas vidas e o completo descaso, uma vez que a testagem massiva é um dos principais instrumentos de combate ao vírus, segundo a Organização Mundial da Saúde. A pesquisa também aponta para o aumento nas detenções preventivas da população juvenil, mesmo durante o aumento da pandemia do coronavírus. E também o aumento na restrição de visitas dentro dos centros. Só que a restrição nas visitas não foi acompanhada pelo aumento nas outras possibilidades de comunicação entre jovens e suas famílias, dado que 57% dos centros não possibilitaram videochamadas. Uma outra parte da pesquisa foi feita com familiares dos adolescentes presos. 90% das famílias disse que os centros não avisam se tem ou não caso de Covid dentro da unidade. 25% disseram que não teve nenhuma mudança que possibilitasse mais telefonemas. 30% disseram não receber qualquer tipo de informação sobre quais seriam as medidas preventivas adotadas para evitar a Covid-19 dentro das unidades, e 76% disse estar preocupada com a vida de seus filhos. É importante falar também sobre como dentro da população juvenil encarcerada, a população feminina é ainda mais invisibilizada. Essa parte do estudo, por exemplo, foi feito só com familiares de adolescentes do sexo masculino. Como a gente já falou antes, dados oficiais afirmam que não tem jovens diagnosticadas e diagnosticados com a Covid em centros de detenção, mas esse dado não é confiável pela falta de testes. Já no sistema penitenciário adulto, os testes foram mais frequentes e apontam para mais de 3 mil pessoas contaminadas até o dia 11 de setembro, segundo o site ASI Legal. E mesmo em meio à pandemia, no dia 7 de setembro, 4 adolescentes foram detidas por protestar contra o assassinato de Mireia Rodrigues Lemos, uma mulher trans que lutava contra a transfobia e a violência de gênero. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico.
O Ministério Público da Paraíba está instalando urnas nas unidades de medida socioeducativa do meio fechado do estado da Paraíba, conforme publicado pelo PB Agora, em 11 de setembro. A intenção é colher opiniões, críticas e sugestões dos e das jovens privadas de liberdade e suprir a lacuna deixada com a não realização das inspeções durante esta pandemia. As caixas ficam lacradas e retiradas de 20 em 20 dias. Cartazes devem ser afixados nas unidades sobre a utilização dessas urnas pelos jovens. Semana passada falamos sobre a volta das visitas nas unidades de medida socioeducativa do estado do Espírito Santo após mais de 100 dias de suspensão e que retornou no dia 6 de setembro. Nesta edição falamos da volta das visitas no estado do Rio de Janeiro, prevista para o último sábado, 12 de setembro, de acordo com matéria publicada pela Voz da Cidade nesse mesmo dia. Como no caso capixaba, no Rio há um protocolo a ser seguido com a utilização de máscaras, aferição de temperatura e higienização das mãos. Para visitar, a pessoa deve ter ligação familiar ou afetiva com a ou o jovem, estar saudável, não fazer parte do grupo de risco e não consumir bebidas e comidas durante as visitas. Essas visitas presenciais não abrangem jovens que tenham chegado há pouco no Degase e que estejam no período de quarentena. Nesses casos, as visitas continuam sendo à distância. Ainda no Degase, um incêndio foi registrado na escola João Luiz Alves, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no domingo, dia 6 de setembro, conforme publicado pelo G1, e isto é, em 7 de setembro. 4 jovens e um funcionário ficaram feridos, sendo que o interno teve queimaduras nas mãos e pescoço e ficou internado no Hospital Getúlio Vargas. De acordo com o Degase, foram os próprios jovens que iniciaram o fogo. A Justiça da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, determinou que a Fundação Casa faça reformas na unidade da cidade em 120 dias, conforme publicado pelo G1 em 9 de setembro. A decisão foi tomada depois do processo administrativo aberto em junho, quando um jovem com suspeita de Covid-19 ficou isolado em um banheiro da unidade e o diretor afastado, conforme anunciamos também aqui no Casa Virada. Há a obrigação de reformas em quartos e banheiros da unidade, com local específico para o suposto isolamento ser cumprido. Em 30 dias, a Fundação Casa tem que entregar um relatório tratando da conduta do antigo diretor da unidade. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 11 de setembro. São 4.536 jovens nas unidades do estado de São Paulo e até esta data foram testados 3.553, aplicados 3.978 testes, com 287 jovens confirmados com Covid-19, 4 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 11.203 ativos na Fundação no momento, 1.005 casos e 4 óbitos. Agora com os dados do Brasil. Anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 9 de setembro. Há 3.607 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 2.758 servidores e servidoras, e 19 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem as unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui a esta edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre os processos de descumprimento da medida de liberdade assistida
que vem acontecendo em massa aqui na cidade de São Paulo, nessa retomada das atividades presenciais, conforme já foi anunciado aqui nesse boletim. De acordo com diversas denúncias que têm chegado aqui para nós, os serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, assim como não existe nenhum parâmetro legal que caracterize o descumprimento da liberdade assistida, tem encaminhado em massa o descumprimento dessa medida para o sistema de justiça. Segundo as denúncias, como o SINASE e o Estatuto da Criança e do Adolescente não caracterizam o processo de descumprimento, o que é o descumprimento da medida de LA, os serviços acabam aderindo ou caracterizando por vontade própria, por orientação própria. Então, isso significa, por exemplo, que existem serviços aqui na cidade que, quando o adolescente falta, por exemplo, 3 vezes durante o atendimento ou durante o processo de cumprimento da medida socioeducativa, isso automaticamente é caracterizado um descumprimento, mesmo não havendo nenhuma diretriz que estabeleça essa regra. Agora, nos tempos de retomada das atividades presenciais, segundo as denúncias, os técnicos e técnicas estão tendo que informar o descumprimento da medida de alguns adolescentes nos casos que não têm encontrado ou que os adolescentes não compareceram presencialmente no serviço. Segundo a orientação do Tribunal de Justiça e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, os adolescentes teriam até o dia 10 de setembro para retomar as atividades presenciais, sendo que os técnicos deveriam de informar, através de relatório nos processos, se o adolescente compareceu ou não compareceu. Porém, de acordo com essas denúncias, nos casos que os adolescentes não compareceram, pouco tem sido efetivado aí para a localização dos adolescentes ou para a sensibilização dos adolescentes nessa retomada do cumprimento. Haja visto o tempo que ficou sem as atividades presenciais. Isso tem acometido, portanto, os adolescentes que estão em maior situação de vulnerabilidade ou então aqueles adolescentes que já não tinham um bom vínculo com o serviço. Só que aí, na informação dessa quebra, o adolescente pode ser penalizado por diversas formas, sendo ele chamado para uma audiência de justificativa diretamente no fórum, onde ele certamente irá tomar um sermão intenso por parte do juiz, ou então ele pode ir diretamente para a Fundação Casa e cumprir uma internação-sanção. Há de se destacar que, de acordo com as denúncias, poucos técnicos têm pensado formas alternativas a essa caracterização de descumprimento nessa retomada das atividades presenciais, prejudicando intensamente aí, então, os adolescentes e as adolescentes abarcados pelas medidas socioeducativas. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus, os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 85 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem faz ideia e a gente nem pode anunciar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. E também estamos na rádio comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia, de terças e quintas, sempre às 14 horas. Acesso ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.